o tema, os controles internos primários como caminho para a eficiência de gestão. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui em nome do ser chefe da CGU, mas queria dizer que é um prazer enorme poder participar com vocês desse evento. Agradecer de coração ao professor Jorge Lopes, meu guru, meu mestre, pelo convite, pela bondade em abrir esse espaço para que eu possa falar um pouco dessas questões de controle interno. Um dos melhores alunos que eu tive no mestrado. Muito bem. Eu tenho que escutar essas coisas. Maldade dele, eu nem de longe fui. Na verdade, o assunto é um assunto que a gente sempre tenta trazer nos eventos que a gente participa, por entender que ele é essencial para a gestão pública, pela primordialidade que o dia a dia e hoje a conjuntura nacional mostra, e fatos e mais fatos aí que a gente não gostaria de estar presenciando. E aí a gente vem tentar trazer um pouco dessa discussão do que seria o controle primário e como é que nós, acredito que a maioria aqui são contadores, e não são aqueles que militam na administração pública, como é que a gente pode tentar aprimorar essa vertente do controle, do ponto de vista de tentar trazer mais eficiência, melhoria da gestão, de tentar pensar numa gestão pública que pense na sociedade, que traga resultados para aqueles que pagam os impostos, né? Em nome disso, eu me sinto muito gratificado por ter sido lembrado e pelo convite, professor Jorge, e também pelo nosso presidente do Conselho Regional da Paraíba de Contabilidade. Bom, imagino que não vou ser assim tão eloquente quanto o nosso palestrante anterior, mas eu espero que não faça ninguém dormir. Não tenho todas as verdades. Se me fizerem perguntas capciosas, imagina, professor, eu provavelmente não saberei responder, quase que com certeza não saberei, né? Mas a ideia da gente é falar um pouco sobre esse ambiente. O que seria esse controle primário? O que é que isso pode impactar na realidade de quem trabalha com serviços de contabilidade, dos profissionais da área de contabilidade? Peço de antemão desculpas pela voz, eu já não tenho uma voz muito boa, estou com a garganta aqui inflamada, peguei uma virose, eu não sei se é dessas que está na moda aí, mas que quase não me deixa levantar hoje. Mas eu disse, não, eu tenho um carinho gigantesco pelo professor Jorge, até pensei em fazer um cavanhaque assim próximo ao tempo, mas claro, não ia ficar, deixei a barba pensar, eu estou de férias, né? Mas não ia ficar assim, a dignidade que ele tem. Mas essas brincadeiras à parte, vamos lá tentar falar um pouco do ambiente de controle, o que é o controle interno. Eu vou tentar trazer um pouco da experiência que a gente tem na CGU, pensando nessas questões dos municípios, para o Estado, para a administração pública como um todo, acreditando que essa é uma ferramenta, pensando em ferramentas de gestão e otimização da gestão. A premissa do controle primário seria a porta de entrada para a gente ter mais eficiência e mais eficácia na aplicação de recursos. Deixa eu ver se eu não apanho desse... Acho que é esse aqui, né? Pronto. Fazer uma adaptação meio despretensiosa, mas, em regra, não se gerencia o que não se controla. Uma adaptação aí de um autor desconhecido, que eu não sei quem foi que disse isso a priori, mas o William Dane falaria de melhoria de gestão, de processo de gestão, dizer que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? E aí, fazendo essa adaptação, o que a gente também não controla, provavelmente a gente não vai conseguir gerenciar. Então, planejar, executar, sem a vertente do controle como suporte para um resultado que se espera, fica por demais, entendemos, difícil. O nosso entendimento é que não é um simples planejamento, uma simples execução, um simples controle. Tem que ser ferramentas integradas. O controle não existe por si só, não existe o controle pelo controle. Então a gente já afasta essa possibilidade de o controle querer avocar a gestão. Muito pelo contrário, ele vem para tentar alimentar e vem para tentar subsidiar o gestor na tomada de decisão. Mas é preciso que a gente
entenda muito bem isso. O que é esse controlar e por que controlar? Por que eu planejo? E na administração pública, que é chamada de gerencial, hoje em dia, né? Se é que ela é gerencial, a gente tem a perspectiva do controlar desassociado de um planejamento, de uma direção que vise objetivos a serem alcançados, ela vai ser por demais perniciosa, não vai trazer grandes contribuições. Mas vamos lá. A nossa perspectiva é como é que esses controles internos se relacionam com a contabilidade. É possível que a gente tenha alguma correlação? O sistema de informação contábil vigente, ou os diversos sistemas, e hoje com o advento da tecnologia, né, eles se preocupam, têm essa preocupação de como é que está o ambiente estruturado nas prefeituras, no governo estadual, mesmo na União, do ponto de vista de ter certeza de que aquela informação pode ser utilizada, ou aquele dado pode ser utilizado para os resultados das nossas demonstrações. É uma questão. Nós temos a NBCT 16.8, né, que é de 2008 já tem uma certa preocupação de um certo tempo. E ela diz lá, entre as suas intenções, que estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade à informação contábil. E a gente está vendo aí escândalos e mais escândalos, que até colocam em discussão o papel daquele que assinou os relatórios de contabilidade, no caso da Petrobras, por exemplo. A gente teve até situações em que as empresas de auditoria se negaram, mesmo anteriormente fazendo as auditorias lá e assinando os documentos, se negaram a fazer isso nesse momento. E a gente faz aquele questionamento, mas como? Você vinha continuamente assinando os relatórios de auditoria e agora você se nega, ou lá você não fez, ou a informação não era fidedigna. O que é que aconteceu? Por que essa negativa agora? Mas aí a nossa NBCT diz um pouco disso, dá efetividade à informação contábil. Nos nossos trabalhos, não trazendo para vocês, mas em trabalhos de fiscalização e auditoria que nós realizamos, muitas das vezes, e infelizmente não raras vezes, a gente se depara com situações de obras que não foram entregues da maneira como tinham sido contratadas ou contratualizadas entre o governo e as entidades, as empresas de construção, mas que foram pagas efetivamente como se tivesse totalmente executado. E está registrado nos balanços aquela despesa, dando conta de que aquele investimento que foi feito resultou num bem público que viria a subsidiar um benefício social. Ora, mas eu digo que foi feito o asfaltamento, a rua foi toda asfaltada, gastou-se recursos com aquilo, e quando você vai lá na prática, lá visualizar, a estrada nem existe. Mas a contabilidade registrou a despesa e ela está evidenciada como se o patrimônio público tivesse uma alteração positiva, em tese, mas que na prática não se realizou. E nós, contadores, assinamos esses balanços. A gente deu fé àquela questão. E aí, essa norma, ela vem dizer um pouco disso, ó. Ela já diz que é importante ter controle interno. É importante ter controle interno, para dar garantias que a informação contábil que vai ser gerada, ela é fidedigna, ela é razoável, ela tem como, a partir de então, a sociedade, o meio do controle social, os órgãos de controle, aqueles que aplicaram os recursos, todos, enfim, terem a certeza de que o recurso foi corretamente aplicado e esses registros contábeis que demonstram isso são suficientemente aceitáveis. Mas o que a gente vê de fato é que isso não acontece. Isso não acontece. A gente tem um problema muito sério dessa base de controles internos para dar suporte a essa informação contábil que é gerada. E aí tem outras questões que a gente poderia associar. No caso das prefeituras, o serviço de contabilidade é praticamente, na sua totalidade, terceirizado. Isso é ruim, Fábio? Não estou dizendo que é. Mas, entendendo que a contabilidade é algo que está intrinsecamente relacionado à estrutura, à essência da instituição, como a prefeitura não ter
esse instituto, a contabilidade, vista como algo importante e tendo lá contadores no seu quadro para atuar dentro daquilo que é necessário nessa área, nessa ciência. Vejo mais, essa questão dos contratos que são formalizados. Alguém tem que liquidar. O professor que me antecedeu aqui, de uma forma brilhante, estava falando sobre a questão da liquidação. O que eu faço? A liquidação, eu gero para o Estado uma obrigação, é isso? Daí ele, de uma forma muito mais contundente, falou sobre isso. Alguém disse que aquela despesa pode ser paga. Gerou ali uma despesa, uma obrigação para o Estado. Mas desses contratos terceirizados de serviços contábeis, quem teria essa forma de dizer, olha, foi realmente, efetivamente, executado esse serviço de contabilidade, se não um contador para fiscalizar esse contrato? Mas a prefeitura não dispõe desse contador. E aí fica aquela... não raras vezes a gente se depara com situações que vai a uma determinada prefeitura, um ente desse, e o cidadão diz, ó, está tudo com o contador. E a prefeitura não tem os documentos, não tem estrutura lá, e não tem informação, e se desfaz aquele contrato, muitas vezes a gente já viu isso, não sabe mais o que fazer. Porque ela não tem ratificada na sua estrutura a importância desse setor de contabilidade. E aí a gente poderia enumerar aqui uma série de fatores. Mas sem querer perder aqui a linha de raciocínio, por que a gente entende como importante trazer essa discussão? É preciso que esse ambiente, essa classe, e aí eu sei que o Conselho vem nessa luta incessante de tentar contribuir para que os contadores que militam na área pública sejam mais bem reconhecidos, venham a ser melhor qualificados, e dada a importância que toda essa contextualização de padronização internacional vem trazendo, isso vem chamando esse filão, vamos chamar assim, dessa área pública para esse aperfeiçoamento necessário. Mas apesar desses esforços, a gente ainda vê que as instituições municipais, estaduais também, ainda não veem nessa área, nesse profissional, a importância que ele tem. É preciso a gente tentar ratificar isso, tentar trazer a importância de se discutir como é o seu controle primário aí, porque isso vai afetar na qualidade de informação que eu tenho a gerar. Afeta substancialmente. O contador assina demonstrações e aí muitas das vezes elas não representam fidedignamente o que de fato há no patrimônio, mas assina. E aí vem a questão da responsabilização. A gente brinca às vezes principalmente quando a gente já sabe que tem um viés de não aplicação, não boa aplicação dos recursos. Eu quero o CPF do contador, quero também o CPF. Aí, nessa hora, todo mundo fica assustado. Olha, vou ser responsabilizado, mas como é que eu saberia essa informação? A gente não sabe, mas também não faz isso aqui, que a nossa própria norma diz. A gente está dizendo que o controle interno na instituição é primordial para a gente ter uma informação que seja efetiva, que tenha efetividade a informação contábil. Por isso a discussão, e a gente vai tentar falar um pouco disso. O que está na moda é a gestão baseada em resultados, efetividade, transparência, né? Hoje, a gente está até com um standzinho aí, lá, com a CGU se disponibilizando a contribuir com a questão da transparência pública. Aqueles municípios que aderirem, a gente, inclusive, promove cursos. Eficácia, probidade, eficiência, integridade, né? Acesso à informação, ética, são as questões aí da vez, da hora, como diz aí meu filho, do ponto de vista da administração pública. E isso tem um reflexo interessante sobre essa discussão do que é o controle interno, para que serve esse controle interno, tê-lo ou não tê-lo. Não sei se... Quantos de vocês aqui são de administração pública municipal? Só para ter uma ideia. Bom, boa parte. Em muitos estados, a estrutura, a caixinha chamada controle interno, a estrutura organizacional dos municípios, só veio a existir após uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que dizia que se não tivesse controle interno instituído, reprovaria as contas daquele município, não aprovaria as contas daquele município. Você vê que situação. A gente só fez isso porque houve uma recomendação, apesar da própria Constituição Federal já dizer lá que o controle interno deve existir dentro das prefeituras.
Mas muito mais do que ter a caixinha, a estrutura, que geralmente quem atendeu, botou 2 pessoas lá, né? Tem 2 servidores lá, na França. Isso na França, isso não acontece aqui. Fez uma estrutura, disse aqui tem a controladoria do município. Não sei se alguém aqui é da controladoria municipal. Quantos somos? Tem colegas aqui. E aí, vocês são guerreiros. Não que os outros não sejam. E aí a gente pensa, imagina que com essa estrutura, com 2 pessoas, vai se conseguir fazer controle da administração pública municipal, que é vasta, é ampla, são diversas áreas para se discutir. O cidadão tem que ser especialista em tudo, para ele poder assessorar os secretários das diversas pastas, em regra. Não dá para pensar controle interno assim. A não ser que a gente tenha um conceito, que é esse que a gente tenta levar, do que seria chamado de controles primários. Não é essa estrutura, essa caixinha controle interno, que vai resolver os problemas de controle interno de um ente municipal, estadual ou mesmo da União. Não é. A CGU por si só não basta para que haja controle interno do Poder Executivo Federal. Sob hipótese alguma. Não é suficiente, nem seria, e seria até uma afronta à racionalidade dizer isso. É preciso que cada servidor, é preciso que cada gestor, é preciso que cada instituição entenda que ela precisa regrar os seus controles internos primários, o seu autocontrole, é por isso que a gente fala em controle interno primário, com vistas a maximizar a aplicação de recursos. O que quer dizer isso? Se eu estou no âmbito de uma universidade federal, ou de uma escola, o professor faz as chamadas de presença, não é isso? Ali ele está exercendo uma questão de controle interno. Mas isso tem que estar regrado, como é que deve ser, se tem ou não alguma tolerância, em que momento. Essas questões, elas têm um regramento. A própria atividade em si já diz mais ou menos o que é que deve acontecer naquele serviço e que deve ser verificado por quem o executa. Então, cada servidor, no desempenho do seu papel, já exerce uma espécie de controle primário, de controle interno. Esse é o chamado controle que ele, a prioristicamente, vem assessorar o gestor daquela pasta, o prefeito, o governador, seja lá quem for, para uma execução que se pensa otimizada na aplicação de recursos. Essa caixinha chamada controle interno, que é diferente desses controles primários ou controles internos primários, ela vem para avaliar se isso de fato, se essa forma de controle primário, ela acontece, ela é suficiente ou não, da forma como foi pensada e elencada nas diversas atividades. Então são funções, são questões bem diferentes. A gente não consegue vislumbrar aí a mesma atuação. Quando eu falo controle interno, não necessariamente eu estou falando numa estrutura. A gente vai partir dessa premissa. Eu estou falando de um conjunto de procedimentos que está lá. É um processo integrado, efetuado pela direção de corpo de funcionários, e é estruturado para enfrentar os riscos. E aí vem se falar muito hoje em gestão de riscos. E aí as caixinhas de controle interno, até como a CGU, o CGE, vem e cobra do gestor que ele tenha uma gestão de risco. E o gestor não sabe nem o que é isso. Ué, como assim gestão de risco? Mas a gente cobra, ó, qual é a sua resposta ao risco? Ele, como assim? Eu sei executar, chegou um orçamento, dá para fazer isso, eu faço. Mas não está de tal forma integrada a ponto de verificar essas questões. Então, mais uma vez, a gente não entende essa função de controle interno. Mas a ideia é que ela possa fornecer essa razoável segurança de que a missão da instituição, os objetivos, aquilo que foi planejado, de fato venha a acontecer. E aí, por essas questões de execução ordenada, ética, accountability, cumprimento das leis, regulamentos, salvaguarda de recursos, etc. Só, em algum momento eu vou dar uma parte, porque a garganta vai afetando. Mas, se alguém tiver pergunta, a gente vai levar para o final as perguntas, hein, pessoal? Pode também fazer à vontade. Então eu vou fazer a primeira. Sobre essa questão, vamos lá. Mas para o senhor vale também a premissa. Se o senhor não souber... Para todo mundo isso. Vocês sabem o que é um contador na vida de vocês? Eu não sou contador, mas eu sou fanático de contabilidade.
Meu pai era general do Exército e era excelente contador. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês talvez não saibam. Cadê a palavra? Bota o anterior. Bota o anterior. Sabe o que isso representa, por exemplo, nos Estados Unidos? A coisa mais importante que existe nos Estados Unidos é isso aí. Em homenagem a vocês, eles criaram uma palavra, accountability, que não tem nada a ver com contabilidade. Uma palavra que eu usei em educação quando eu fiz o PhD lá, em 1900 e... esquece. Vocês vão chegar lá e eu lá de cima vou ficar olhando, vocês já estou aqui. Estou esperando vocês chegarem. Pois é, accountability. Repare, o radical é account, eu estava acabando de falar isso aqui. É account, em homenagem ao contador. É a responsabilidade de um ser humano. Do que o ser humano tem que ser. E eles, como para eles, nos Estados Unidos, a profissão mais importante que existe é de contador, eles, em homenagem a vocês, eles usaram account, é contador, como homenagem. Então, gente, o que ele está dizendo é a pura verdade. Quando vocês botam o carimbinho de vocês e assinam, vocês são responsáveis, vão para a cabeça. Vocês têm que prestar atenção nisso, gente. Assinar porque o empresário, porque o governo quer fazer, o pedalado, ele está apavorado que eu faço uma pergunta de pedalado para ele. Mas eu não vou fazer, porque alguém vai fazer. Tá bom. Bom, enfim, mesmo que você sabendo usar, eu tenho uma dificuldade muito séria com essa tecnologia. Bom, voltando aqui, você vê, tendo essa consultoria filosófica, de conhecimento, aí você fica mais à vontade para mais tranquilo que um mestre. Na verdade, a gente teria dois processos diferentes aí quando se fala em controle interno. Um que a gente chama de avaliativo, que são esses processos onde essas caixinhas, como a CGU, CGE, as controladorias municipais executam, que ele é avaliativo para verificar se o programa, se aquela essência, aquele programa de governo, ele está dentro daquilo que foi pensado, chegando aos seus resultados. E o chamado controle interno que a gente fala, que é intrínseco, ele, controle interno primário e intrínseco, vinculado ao dia a dia da execução das atividades nas diversas instituições ou entes municipais, estaduais e federais. São coisas distintas, mas que são, eles na verdade se completam, né? Se complementam. O controle interno institucionalizado, ele vem a dar um suporte para o controle externo, entendeu? Aquela questão da teoria, que diz que esses entes de controle de alguma forma se comunicam, e aí a CGU, o TCU, os TCEs, as CGS, tem esse papel. E esse controle primário, que a gente vislumbra como importante, essencial, e que eu acredito que é esse que nós, enquanto contadores, e o Conselho, a partir da nossa própria nova técnica, tem que validar e fazer com que as instituições entendam a importância de se institucionalizá-los, para que a gente tenha garantia nos dados que vão ser levados para a contabilidade, para o sistema informacional contábil, trazer informação que tenha algum tipo de qualidade para se tomar decisão. E aí a gente tem que tentar, de alguma forma, enfatizar como é que essas instituições devem primar por esses controles. Porque não, qual é a garantia que a gente tem que o que a gente está assinando, demonstrando nos nossos balanços, de fato aconteceu? Exemplos dos mais diversos existem do contrário. Agora, recentemente, a gente teve um trabalho aqui, que está repercutindo aí, uma discussão de obras. Geralmente, essa área de obras é muito, muito contundente isso. As pessoas que estavam executando as obras não eram as pessoas que deveriam, não era a empresa. A prefeitura fazia um contrato de papel com uma empresa de fachada, fantasma, que não existia, e contratava os terceiros, os próprios servidores da prefeitura, pedreiros, executavam a obra. Mas tinha uma nota fiscal lá, que foi chancelada, alguém liquidou, e a contabilidade colocou no balanço lá, dizendo, ó, foi executada a obra. E ali, previdência, tudo foi sonegado.
mas tem um balanço lá dizendo que o contador assinando como verdadeiro aqui. E outros exemplos, merendas, investimentos na área de esporte. Não faltam questões que exemplifiquem isso. A partir de um controle primário que é eficaz, você vai ter uma contabilidade com mais legitimidade, com mais garantia de que a informação que ela está gerando, ela é fidedigna e útil. Mas se esse controle primário, ele é frouxo, ele não existe, a contabilidade ela fica exposta a essas intempéries. Os contadores públicos ficam totalmente expostos a ter os seus demonstrativos ou os balanços que esses próprios contadores assinaram não representarem de fato o que é o patrimônio público daquele ente. E aí perdeu-se todo o sentido da contabilidade, porque a nossa ciência diz que ela é que tem a possibilidade de entender o patrimônio e evidenciá-lo. Mas se ela está sujeita a essas questões, que patrimônio ela está representando? Então a gente precisa de um trabalho muito forte nesse sentido, junto às prefeituras. E é importante o evento que aconteceu ontem aqui com os prefeitos, a gente parabeniza mais uma vez o CRC por isso, para essa discussão, para mostrar a importância dessa área, que ela é mitigada lá segundo plano, ou terceiro, sei lá, nas prefeituras, nos entes governamentais. Então, seguindo aqui, a gente está falando na nossa nova brasileira técnica, dessa questão de gestão de riscos. Ela pressupõe isso. Não é só um controle interno que exista por si mesmo, que leve o gestor a pensar nos riscos da execução ou não execução regulamentar ou regular dos recursos. Aí vamos dizer, mas no ente municipal de pequeno porte, como vai discutir isso? Como pensar num controle interno que vá ferir riscos na administração? E aqui muitos representam prefeituras que hoje a gente denomina de pequeno porte, mas que têm trabalhos aí gigantescos a executar, responsabilidades gigantescas perante a sociedade. Mas como uma prefeitura desse tipo fomentar um controle interno que possa dar essa garantia de que os dados que são gerados, as informações que são utilizadas, elas têm fidedignidade? Eu sei que não é fácil. E aí por isso que eu não sou assim, muito favorável a essa criação das caixinhas de controle interno ou controladorias municipais. Apesar de entender que é um avanço. Para quem não tinha nada, é um avanço. Mas é um fazer de conta. É um fazer de conta. É só para dizer, já que eu tenho, minhas contas não vão ser rejeitadas e eu não vou deixar de receber recursos. Eu institucionalizei aqui. E o colega que está lá na controladoria municipal nem é legitimado, nem é visto como alguém que possa contribuir com as diversas áreas. Esse é um fato. 2 colegas não vão conseguir fazer isso. Quando são 2? Mas por quê? Qual é a premissa desse controle? Eu sou o prefeito e tenho diversas áreas que eu não entendo nada. Em regra, eu não entendo de saúde, não sou obrigado a entender todas as áreas. Então eu tenho um secretário de infraestrutura, eu tenho um secretário de educação, eu tenho um secretário da área de saúde, eu tenho pessoas especializadas para guiar esse barco. Mas eu não sei se o que ele me fala é verdade ou não. E pode ser que não seja. E aí estudos os mais diversos falando sobre a simetria da informação. É provável que ele me diga só tudo uma maravilha e depois eu só pego aí de calças curtas, né? Sem saber o que estava acontecendo e sou responsabilizado. Mas no momento que eu tenho um controle interno, essa caixinha, e ela é esse meu olho, não o dedo duro. Há quem diga que o controle interno é o dedo duro. Não é para ser visto dessa forma. Ele pode contribuir nessa discussão entre os resultados estão sendo alcançados, os planos, os objetivos foram traçados e aquela área de fato está seguindo o que estava traçado pela política governamental, até porque essa política foi aprovada pela população que escolheu aquele gestor. Mas eu precisaria desse alguém que pudesse dar essa garantia para o prefeito de que aquilo de fato que está acontecendo, de fato, é verdade. Então essa seria a essencialidade desse controle interno. Ele seria essa intermediação entre o gestor que não entende das áreas e ele vai discutir lá do ponto de vista de planejamento, de execução, de controle
e trazer essa informação sem essa assimetria, sem o viés de quem executa, porque ele vai dizer, ó, eu faço tudo muito bem, mas é verdade? Então, gerir riscos nessa questão aí não é uma coisa tão simples. Vou dar uma passada aqui rapidinho. Eu quero trazer só um pouquinho, eu aproveito sempre para falar um pouquinho da CGU. Só pulando aqui rapidinho. Na Constituição Federal a gente tem essas 4 premissas aí, né? O controle interno ele vem avaliar, comprovar, exercer e apoiar a execução nas diversas vertentes de programas de governo. Do ponto de vista da avaliação, o cumprimento das metas, a execução de programas de governo, a execução dos orçamentos da União, isso no governo federal. Mas que são questões que se aplicam também tanto para o governo estadual como municipal. Do ponto de vista de comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, exercer o controle das operações de crédito, apoiar o controle externo. Então, essas seriam as premissas principais do controle interno previsto na Constituição. Há quem discuta essa questão... Só voltando aqui. Há quem discuta essa questão aqui da chamada consultoria, né? Se o controle interno deveria funcionar como uma consultoria, pensando na chamada segregação das funções, planejar, executar, controlar. Mas já há uma discussão internacional, inclusive, que mostra e diz que é possível que a gente tenha essa caixinha aí, falando da caixinha de controle interno, dando também essa perspectiva da consultoria ao gestor. Porque o que se quer, na verdade, é otimizar a aplicação dos recursos. Então, o controle interno não tem o viés só de apontar falhas, ele tenta contribuir, ele tem que ter essa maximização da contribuição da política de governo, do programa de governo. Então, se para isso é necessário essa vertente da consultoria, que o faça. Agora, o que é que os organismos internacionais estão fazendo? Há uma separação dentro do próprio controle interno de quem faz a parte de consultoria e de quem faz a parte de fiscalização ou auditoria. Para que não haja essa... Porque se eu sou aquele que é responsável por auditar ou fiscalizar, como é que eu vou ter isenção na hora de opinar se eu participei da execução? E aí a gente teria que ter esse cuidado. Esse ambiente de controle, ele envolve os órgãos de defesa do Estado. Acompanhando aqui, desculpa, pessoal. Onde é que volta aqui? Aqui, os órgãos de defesa do Estado, os diversos sistemas, né? Na administração pública federal, a gente tem uma direção superior que trata dessas questões de controle interno. A CGU, o Poder Executivo, é o órgão central de controle interno na administração pública. Ela normatiza, inclusive, a atuação das auditorias internas, das estatais. Ela tem esse filão de poder orientar, normatizar como é que devem ser as atuações das auditorias internas para a administração direta. E aí nós temos diversos mecanismos de controle, quer seja de controle externo, tribunais de contas do Estado, da União, o próprio Ministério Público. Nós temos instituições as mais diversas nesse ambiente de controle. De uma forma resumida, a gente tem dentro da CGU 4 pernas, né? Eu chamo de 4 pernas, 4 vertentes. A vertente da auditoria, que é realizada hoje pela Secretaria Federal de Controle, a vertente da prevenção, da corregedoria e da ouvidoria. São áreas distintas que visam, de uma forma integrada, abranger toda essa funcionalidade de correção, de defesa do patrimônio, de auditoria pública, prevenção e combate à corrupção. Hoje a CGU também é dada como uma agência anticorrupção, mas não é algo que está muito bem definido internamente. Então ela visa prevenir, detectar e reprimir. Eu vou dar uma passada rápida aqui, porque esse aqui de alguma forma eu já falei. Eu vou avançando nas colocações, professor, e às vezes não sigo muito bem os slides, mas vou dando finalmente. Desculpa, pessoal, pela questão da briga. Bom, aqui eu já falei. Aí, voltando aí à questão do controle interno primário, o nosso decreto-lei 200 lá atrás já falava dessa questão dos órgãos federais, no caso da União. Isso também é previsto, tanto no Estado como no município. Deveriam conservar a autoridade normativa e execução do controle e fiscalização. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No Ministério da Saúde. O
Ministério da Saúde, hoje, ele promove convênios e contratos com as diversas prefeituras ou com o Estado. Essa fiscalização primária da aplicação correta desse recurso cabe ao próprio Ministério da Saúde, primária. A CGU, o TCU, vem, do ponto de vista avaliativo, verificar na sequência se aquilo foi cumprido ou não. Então, da mesma forma, o controle interno primário nas instituições municipais também o deve fazer. Se uma secretaria municipal firma um convênio com uma organização sem fins lucrativos e repassa recursos, cabe primeiramente a essa própria secretaria, a prefeitura, fiscalizar a aplicação desses recursos. Depois é que viria a instância do CGE, do TCE, para verificar se isso foi ou não feito da melhor forma possível. Então a gente tem, via de regra, essas 4 áreas: o controle externo, social, interno e primário. E a gente quer enfatizar a importância desse chamado primário, que visa prever e mitigar os riscos na execução, está bem colocado aqui, que é de competência do próprio gestor e integrado à gestão. E esse controle primário, ele tem um reflexo gigantesco na profissão contábil, do ponto de vista esses dados, essa segurança dessa informação que é gerada aqui. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Não quero voltar mais. Isso. Aqui, pronto. Essas informações, esses dados que são gerados aqui, repercutem, como a gente já colocou anteriormente, na atuação do profissional contábil. Então, é onde eu acredito que deve haver um esforço enorme, gigantesco, para tentar conscientizar o gestor da importância de ter esses controles primários bem efetivados, como forma de garantir que a utilização dessa informação, desses dados, para a geração de relatórios, de fato, reflitam o que é o patrimônio da instituição, da entidade. E o contador possa dormir tranquilo, porque ele sabe que assinou um balanço que não vai ser objeto de discussão do ponto de vista criminal ou qualquer coisa do tipo, qualquer que seja a esfera. Pelo menos com razoável certeza, que é o que a nossa doutrina tanto diz. Aí que a própria contabilidade traz aí na essência isso, que a contabilização do valor real do patrimônio nas bases de Ministério da Saúde definidas pelas normas deve ser uma premissa a ser seguida pelo contador. O que é esse patrimônio? Como garantir que o que eu estou dizendo lá do balanço patrimonial reflete de fato o que é o patrimônio daquele ente municipal? Se não for a partir de uma consistência que foi criada a partir de controles primários, enraizados, curtidos na gestão municipal e que me deem essa garantia. Não há como. E a gente fala até dos ativos de infraestrutura. Volto a dizer, essa área é uma área que tem danosos problemas com relação à evidenciação do que é a administração pública. E aí nós estamos assinando isso. Nós, enquanto contadores, estamos assinando esses diversos documentos. E a gente tem que ter essa preocupação. Temos que participar ativamente dessa discussão. A gente não pode só chegar lá e assinar o balanço no final do período para entregar ao Tribunal de Contas do Estado sem ter essa preocupação. São consistentes esses dados? Eu posso, de alguma forma, aceitá-los de forma a trazer a minha assinatura, o meu CRC, como aquilo sendo algo aceitável? Ou vou responder por isso? Essa é a discussão. O pano de fundo é justamente isso. Aí, os benefícios advindos de um controle primário bem consistente, para quem é da área profissional contábil, os registros mais abrangentes dos fenômenos econômicos, informação útil para tomar de decisão, os efeitos de comparabilidade, o registro e acompanhamento tempestivo do patrimônio público. Hoje, eu ouso dizer que nós não temos isso. Ouso dizer que nós não temos isso. Os nossos balanços patrimoniais não refletem o que é o patrimônio público, de qualquer que seja o ente. Não refletem. E nós estamos sendo levados por fragilidades do ente municipal e a gente está aceitando isso como verdadeiro. A gente não está se dando conta do impacto que isso pode ter do ponto de vista da profissão, da ciência. E essa é uma verdade. Infelizmente, essa é a realidade. A administração pública
municipal, estadual, a própria União, está completamente dissociada da realidade. Quer um exemplo? Por exemplo, eu imagino que o professor falou de restos a pagar. A gente tem exemplos gritantes de recursos, ou pelo menos de registro de restos a pagar, que na verdade nem deveriam existir. Não são restos a pagar na essência. E nós estamos assinando como se eles fossem. A gente está executando no exercício seguinte, não há nem empenho. Vários e vários casos desse tipo. E o que é aquele resto a pagar está gerando? Uma fictícia obrigação a pagar, um comprometimento financeiro que na verdade não existe. E a gente está evidenciando isso no balanço patrimonial lá, de alguma forma. E deixando. Não estamos discutindo, nesse caso, resta a pagar. A essência é de fato uma despesa que deve ficar em resta a pagar? Não, esse documento está sendo o balanço. Eu não vou discutir lá com o gestor se de fato, não sei quais de vocês já discutiu com o gestor aqui principal, esse valor deveria ficar em resta a pagar ou não. A gente não faz isso. Eu não tenho notícia de contadores discutindo isso com o gestor municipal. E pode estar lá retratado. E quando vai alguém do controle interno ou externo avaliativo, verifica que na essência nem deveria estar escrito como resta a pagar. Não houve nem empenho, não há despesa, não tem nem projeto, não houve licitação, mas está lá como resta a pagar escrito. Existe uma obrigação financeira vinculada àquela inscrição. Ou seja, o Estado, o município, não está podendo utilizar o recurso financeiro como deveria. E nós estamos assinando essas questões aí. Bom, então essas seriam as contribuições e uma problematização. O ambiente público, enfatizar e reconhecer a necessidade de um ambiente de controle interno primário, versus o papel da contabilidade nesse reconhecimento. Como é que nós, enquanto conselho... E aí uma vez eu coloquei dessa forma, mas o conselho de contabilidade são os próprios contadores. Então, nós, cada um lá na ponta, devemos... Como é que a gente pode influenciar para que o gestor, o ente municipal, tenha a verificação da importância do controle primário para, de alguma forma, influenciar uma utilização benéfica dessa informação para a geração dos nossos trabalhos, da ciência contábil como um todo. Como é que a gente faz isso? A gente vai ficar passivo nesse sentido, vai aceitar? Bom, se a prefeitura resolver isso, bom, se não, eu continuo aqui com o meu emprego, eu vou prestando serviço ou sendo contratado diretamente, não sei. Mas a gente tem um problema sério aqui. A gente tem uma norma técnica que diz que é importante o controle interno e que ele visa mitigar riscos e que a contabilidade tem que utilizar esse ambiente de controle interno como premissa para salvaguardar a informação que ela gera, e a gente não está discutindo essa questão. O sistema de informação contábil ser priorizado exclusivamente no âmbito do setor público. As instituições veem a contabilidade como algo essencial, os entes públicos veem a contabilidade como algo essencial. E a gente tem que discutir isso, tem que forçar lá o prefeito, o gestor. A gente tem que ter o reconhecimento da importância que tem essa área. Então, a partir de um controle primário, isso tem uma reflexão gigantesca. E é desde 2008 essa nossa norma técnica. E a gente simplesmente está deixando passar. As estruturas são fragilizadas, a informação que chega para a gente é viesada, e a gente está assinando como se verdadeira fosse. E aí, um conjunto gigantesco de profissionais da área sendo responsabilizados, respondendo criminalmente, inclusive. Isso vai impactar em quê? Qual é a qualidade da informação contábil que a gente quer gerar? Mas não só para o gestor, para a própria sociedade. Hoje está se falando muito em portal da transparência, em disponibilizar, em transparência ativa, ou seja, a prefeitura, o Estado já tem que colocar lá, disponibilizar as informações em tempo real, e aí o papel de vocês é crucial nisso. Está se falando muito nisso, mas qual é a qualidade dessa informação? Em algumas discussões aqui com o nosso colega André, que é vice-presidente do TCE, disse: André, eu sei que vocês já estão verificando lá, junto às prefeituras, a questão da transparência. Eu já vi várias prefeituras, inclusive multadas. A gente já tem isso aqui, o TCE tem feito isso.
Mas só disponibilizar a informação sem se preocupar com a qualidade dessa informação que está sendo disponibilizada resolve. Aí, o nosso papel, enquanto os profissionais que vão gerar essa informação contábil, que é a informação da execução, do quanto se gastou, para onde foi o recurso, essa informação, com que consistência, qual é a consistência dela? Qualidade no sentido amplo, representa de fato a melhoria para um serviço público que foi, de alguma forma, disponibilizado à sociedade a partir daquele gasto. Qual é essa qualidade? Ou simplesmente estão jogando informação que não condiz com a realidade. Exemplos, esses mesmos ruas, calçadas que não foram calçadas, hospitais que foram feitos com material de baixa qualidade. Os controles primários estão suficientes para dar garantia para a gente que essa informação que a gente está disponibilizando lá e assinando são fidedignas, tem qualidade? E aí a gente tem que discutir isso, qual é essa qualidade da informação contábil. E aí a oportunidade da consolidação da informação contábil e sua utilidade no bojo da tomada de decisão. É uma questão crucial para quem é profissional na área contábil. A gente diz muito, nossa informação ela é importante para a tomada de decisão. O gestor, a partir da nossa informação, toma decisões. Quais aqui discutem, ou já discutiram com o gestor tomar decisão a partir da informação contábil? A gente tem que influenciar, a gente tem que começar a mostrar que a informação que a gente gera, o profissional de ciência contábil gera, ele é, do ponto de vista, uma informação que possibilita uma melhor tomada de decisão, mas a gente tem que participar dessa discussão. O contador teria que participar dessa discussão, levar essa importância para o gestor municipal. É feito isso? Quais de vocês, quais de nós participou ou participa dessa discussão? Então, é uma problematização, é um espaço que precisa ser discutido, essa validação, esse reconhecimento e essa tentativa de fazer com que o gestor entenda a importância de, a partir de controles primários bem robustos, a gente ter uma contabilidade que traga informação precisa, tempestiva, com qualidade, para que ele possa tomar decisão de uma forma muito mais tranquila e otimizada. Se isso não for verdade, a gente vai estar brincando de contabilidade pública, por mais que a gente aperfeiçoe os modelos, os sistemas, o que vai valer no final das contas é essa assinatura que vocês têm enquanto contadores. Então, a discussão que eu queria trazer era essa, do controle primário e da essência dele para a melhoria da informação contábil que é gerada pelos profissionais da área de contabilidade. E aí, essa discussão levar para vocês colocarem junto aos gestores a importância de se discutir isso, para que o trabalho de vocês venha a ser bem mais consistente e a gente possa, de fato, ter uma gestão pública que se referida por resultados com a gestão, impacte positivamente a sociedade. Eu agradeço a paciência, desculpa a questão da voz, a virose que me atacou, e professor, mais uma vez, obrigado pela